Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Com o mundo cada vez mais conectado e globalizado, a necessidade de trocar informações com pessoas de outros lugares se torna cada vez mais forte e presente. Por isso, conseguir se comunicar e compreender é crucial. Como o inglês é a língua mais falada no mundo, conhecer este idioma se torna cada vez mais uma questão de sobrevivência. E se, além disso, descobríssemos que aprender um idioma pode trazer mais saúde? Para conversar sobre isso e outros aspectos, eu convidei Vera Freitas, professora de língua estrangeira em inglês e tradutora e intérprete, com mais de 30 anos de experiência. Nos últimos anos, acrescentou à sua expertise 2 formações em coaching, Life and Neurolanguage, que a possibilitaram uma nova perspectiva em sua abordagem profissional, tirando o foco tradicional do conteúdo e movendo esse foco para o aprendiz. Vera, muitíssimo obrigada. É um prazer ter você aqui para discutir essa questão tão importante, que é falar um outro idioma. Eu estou muito grata que você tenha aceitado o meu convite. Eu é que te agradeço, Mari, pela oportunidade de estar aqui falando de uma nova abordagem a um assunto que é tão antigo e, de certa forma, nunca ganhou muito os holofotes, né? Mas, então, é uma excelente oportunidade, eu que te agradeço por isso. Muito bom. Vera, me fala um pouco, quais são os benefícios de se aprender um idioma, uma nova língua? Olha, os benefícios são inúmeros, né? Então, na verdade, os benefícios sociais, a gente não precisa nem mencionar, porque todo mundo sabe. Você falar um segundo idioma, e no meu caso, o inglês, que é a língua franca, né? Sem hoje em dia, não há a menor dúvida com relação a isso, o Esperanto foi deixado de lado e o inglês tomou conta. Então, assim, as vantagens sociais, eu não preciso nem mencionar, abre portas de trabalho, para viajar, a pessoa consegue viajar, se comunicar, acredite se quiser, mas tem muita gente que deixa de viajar por insegurança na comunicação. Relações sociais com pessoas de outros países, e hoje em dia até namorar, né? Porque com o advento do online dating, até namorar pessoas de outras nacionalidades é mais uma porta aberta pelo domínio do novo idioma, no caso o inglês, né? Mas as maiores vantagens de falar um segundo idioma, na verdade, não são as mais conhecidas. A maior vantagem de se falar um novo idioma, um segundo idioma, seja ele qual for, mas no meu caso, volto, é o inglês, são as novas descobertas da neurociência. São os ganhos que o domínio de um segundo idioma proporciona ao cérebro. Isso tem a ver com a neuroplasticidade do cérebro? Sim. A neuroplasticidade é uma descoberta relativamente recente, né? Sim. É uma descoberta do século XX, então, assim, é uma coisa relativamente recente. Então, até a descoberta da neuroplasticidade, achava-se que o cérebro era um órgão estático, né? E a descoberta da neuroplasticidade veio completamente na contramão disso. Então, hoje a gente sabe que o cérebro, ele vamos dizer, ele tem a capacidade de se expandir, né? Ele tem a capacidade áreas do cérebro têm a capacidade de aumentar e, inclusive, a massa cinzenta. E está provado através de estudos, um dos principais feito na Suécia, inclusive, que a aprendizagem de um novo idioma ela aumenta partes do cérebro ligadas à memória, como o hipocampo e o córtex frontal. E, inclusive, aumenta o volume da massa cinzenta. São estudos feitos a partir de experiências e com grupos de pessoas, né? Um dos que eu mais me lembro foi feito com grupos de militares,
dividiram dois grupos, os militares em dois grupos, e tinha aquele grupo que foi aprender língua estrangeira e o grupo que não aprendeu língua estrangeira. E depois testou-se a performance desses militares. Uhum. Aqueles que foram aprender uma língua, eles tinham uma capacidade de memória muito maior que os outros. E isso afetou na performance militar deles, né? Então, ficou provado, isso foi provado através de ressonância magnética, de estudos mesmo do cérebro daqueles dois grupos. Então, sabe-se hoje em dia que o estímulo da aprendizagem de uma língua estrangeira aumenta partes do cérebro ligadas à memória e à cognição e aumenta o volume de massa encefálica. Quer dizer, só isso já é um ganho assim que, né, sem comentários. E isso, então, afetaria a questões de demência, de Alzheimer, ajudaria nisso? Sim, existem estudos que provam que o domínio de uma segunda língua pode retardar em até 5 anos o aparecimento de doenças degenerativas do cérebro, como Olha que Alzheimer, legal. demência. E, na verdade, isso já é melhor do que qualquer medicação que exista no mercado. Sim, com certeza. É comprovado cientificamente. E aí tem aquela questão, né? Na tua prática, Vera, e você tem mais de 30 anos nisso, só fazendo isso, então me diga. O que você acha que é a maior dificuldade que você encontra das pessoas em aprender ou inglês, no caso, né? Mas seria aprender uma língua estrangeira? Olha, Mari, as dificuldades podem variar muito, mas eu tenho as minhas convicções, tá? Eu acho que falar uma língua, eu acho não, é um fato. Falar uma língua é uma habilidade, tá? Uhum. Sendo uma habilidade, é claro que as pessoas têm facilidades maiores ou menores de desenvolver determinadas habilidades. Uhum. Eu, por exemplo, sou uma negação em esporte, sempre fui. Eu adoro balé, adoro pilates, mas jogar um esporte, eu não tenho destreza, não... Duas, viu? Eu Eu não também. sou uma A bola é negação. minha inimiga, ela vem para um lado e eu Nossa corro para o Senhora! outro. Essa... Exato. Então, isso é uma habilidade. Falar uma língua estrangeira é também uma habilidade. Então, existem pessoas que têm um dom inato ou uma maior facilidade e pessoas que têm uma menor facilidade. E tudo bem. Uhum. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que tenha uma menor facilidade não possa aprender, Sim. tá? Porque qualquer habilidade a gente aprende com treino e com disciplina. Mas aí é que entra a questão do coaching e da formação que eu tenho em Neuro Language Coaching. Para mim, o fator determinante é a motivação. Uhum. Eu acho que não há nada na vida que a gente não consiga quando a gente está motivado. Sim. O ser humano motivado, ele consegue, seja lá o que for, ele vai atrás. Então, eu acho que quando a pessoa fala, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não consigo aprender, assim, por que você quer aprender? O que te levou a isso? Então, e aí entra não só a motivação, mas antes da motivação, a consciência da motivação, né? Então, a pessoa tem que ter consciência. Por que ela está ali? Por que ela quer aprender? Ela tem que descobrir qual é a motivação dela. Eu quero aprender porque o meu chefe quer que eu aprenda. Isso não é a sua motivação. É a motivação do seu chefe. Sim. Por que você quer fazer o que o seu chefe quer? Aí você tem que ir descascando a cebola, né? Como a gente fala no coaching. Eu quero fazer o que meu chefe quer porque eu quero muito manter esse emprego. Tá, por que você quer manter esse emprego? Porque esse emprego me paga bem. E por que você quer ganhar bem? Porque eu quero comprar minha casa própria. Porque eu quero... Entendeu? Aí a pessoa vai lá no âmago da questão e ela entende por que aquilo é importante para ela. É relevante para ela, né? Entendeu? Na hora que ela descobre isso, que ela se conscientiza daquela motivação, ela vai com outro afinco atrás, entendeu? Uhum. Ela vai buscar com mais vontade. Isso muda tudo. Sim. Então, o aluno que
está na escola porque ele tem que estar na escola, aquilo não é motivação suficiente para ele aprender. Ou o adolescente que a mãe botou no curso de inglês à tarde, quando ele queria estar dormindo, ou então assistindo televisão, ele também não tem motivação. Então, ele não vai se esforçar, ele não vai... Aquele que já tem o dom inato, ele tira de letra. Ele vai lá na aula, olha para o teto, não sei o quê, e aprende. Uhum. Mas aquele que não tem o dom inato, ele vai ter mais dificuldade. Então, a pessoa só realmente vai aprender de verdade quando ela tiver consciente da motivação dela. E quando ela realmente entender que aquilo vai fazer uma diferença e vai fazê-la conquistar alguma coisa que ela quer muito. Então, para mim, o X da questão está aí. Tá em busca da motivação, é isso que você está Da falando. motivação pessoal, sua. Você tem que descobrir qual é a sua motivação. Uhum. Então, é algo que tem uma questão de jeito, mas é acessível a todo mundo, é isso que você está dizendo? Ah, total. Eu acho que o X da questão está aí. Está na motivação, realmente na parte emocional, né? Existe esse componente emocional no aprendizado que acho que até pouco tempo foi assim não considerado na medida correta, né? A questão emocional, mas na minha concepção, na minha percepção, é um fator determinante. Uhum. Assim como todas essas outras questões emocionais que existem dentro de uma sala de aula. A questão por exemplo, né, vamos voltando para o ambiente escolar, a questão do bullying, a questão do relacionamento com o professor. Tudo isso pesa no desempenho do aluno. Tudo Sim. isso muda a maneira como o aluno aprende. Né? Tem até uma teoria do linguista americano, Krashen, que é o filtro emocional. Então, o aluno que está com vontade de ir no banheiro, com fome ou triste porque aconteceu alguma coisa em casa, ele não vai aprender. O cérebro já está comprometido com relação àquele conteúdo. Ele não vai aprender. Você precisa estar emocionalmente bem para aprender qualquer coisa. Entendi. Muito bom. E aí, assim, além dessa abordagem que você traz agora, o que mais o coaching te ajudou? Você montou, eu sei que você montou uma série de workshops, me fala um pouco disso. Então, Mari, como eu sigo muito esse caminho mais humanitário, mais, vamos dizer assim, para o emocional, né? É um pouco do que, nessa formação de Neuro Language Coaching, você trabalha muito mindfulness, que é o que o cérebro precisa para aprender alguma coisa nova. E a gente Me volta essa segunda coisa, porque eu acho que deu uma falha no áudio. Me volta. Então, é mindfulness e a outra coisa? A outra coisa ainda não tinha falado, Ah, que tá. é aquela abordagem do heart coherence, Ah, tá. né? Baseado naquele Heart Math Institute da Califórnia. Então, tem que haver uma coerência entre coração e cérebro, que, na verdade, ainda não está 100% provado se é o cérebro que manda o comando para o coração ou se é o coração que manda para o cérebro. Mas parece, segundo esses estudos, que o coração ele tem o seu próprio cérebro. Então, voltando aí na coisa do emocional, eu acredito que você estando motivada, né, como eu já falei, você aprende. Se você tiver um interesse naquilo que você está aprendendo, você aprende mais ainda. Então, duplamente, o que acontece? Aí vem a minha contestação com relação aos métodos tradicionais de ensino. Tradicionalmente, o foco está no conteúdo. Então, ensina-se, existe uma preocupação enorme e uma supervalorização das estruturas da língua, da parte gramatical, né, da parte do conteúdo programático em si, que é supervalorizado. Se você for observar
as escolas e o método como o inglês é ensinado nas escolas nativas, né? Seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu não conheço as outras escolas, mas eu acredito que seja na Austrália também, ou seja, nas escolas nativas. O inglês, a língua inglesa, não é ensinada a partir da gramática. Que, na verdade, eu acho que é como nós aprendemos o português aqui. Sim. Né? Desde pequeno, acho que a gente fica aprendendo gramática, tempo verbal, decorando. Isso não acontece nas escolas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles aprendem inglês essencialmente através de leitura. Uhum. Lendo livrinhos de história infantil, e aí as histórias vão ficando mais elaboradas. E aí eles dominam a língua e, inconscientemente, eles dominam a gramática e a estrutura da língua, porque eles aprendem através da leitura. Quer dizer, a leitura, né? A gente já subentende que ela é correta. Um livro, para ser editado, ele foi revisado. Então, a gramática que está ali naquele livro, no contexto, ela já está correta. Sim. Então, o aluno, ele incorpora, ele assimila a língua já de uma maneira correta. Ele não precisa de regra. Porque, na verdade, a gramática ela é um conjunto de regras, mas não existe uma língua que tenha nascido a partir da gramática. Alguém foi lá, fez um conjunto de regras e falou, agora vamos inventar uma língua. Não existe isso, ao contrário. A língua existe e a gramática é estudada a partir da língua existente. Então, o que eu comecei a achar? Que, realmente, as pessoas estavam patinando em cima de métodos de ensino de língua que estavam ali em cima de conteúdos gramaticais. Se você observar a série de livros didáticos de língua, de inglês como língua estrangeira, a maioria deles tem foco na gramática. Eles colocam um diálogozinho, um textozinho e tal, mas o foco principal é a gramática. Sim. O que acontece? A pessoa chega num nível que ela começa a patinar naquilo. Ela já fez o simple present, ela já fez o present perfect, aí volta aquilo tudo de uma maneira mais sofisticada. Aí chega uma hora que a pessoa fala, não aguento mais, tchau. E eu pensei, não é possível, eu tenho que achar um jeito de segurar a pessoa ali. Porque eu sei que o que aprimora o domínio da língua é a prática. Né? É o Messi para de jogar futebol? Não, ele vai morrer jogando futebol. Porque enquanto ele for um atleta profissional, ele tem que treinar. Quanto mais ele treina, melhor ele fica. É a mesma coisa. Então, eu pensei, o ideal é a pessoa estar praticando a língua com alguma coisa que ela goste, com alguma coisa que ela tenha interesse. E como eu tenho interesse nestes assuntos, eu acho que também existe muito isso de você transmitir a partir do seu interesse. Sim. Qual é o professor que gosta de ficar falando de tempo verbal? Me conta. Nenhum. Pela minha experiência, sabe, com todo respeito com as escolas onde eu trabalhei, porque lá eu aprendi muito, com todo respeito às minhas colegas que eu adoro de paixão, mas não tem que professor que fala, oba, tá na hora da aula, vamos lá para a sala. Não tem, não existe. Mas no momento que eu vou para a sala de aula não, para os meus workshops, falar de mindfulness, de resiliência, de inteligência emocional, eu adoro, eu paro tudo que eu estiver fazendo para ir fazer aquilo, entendeu? E acho que isso contamina. E a pessoa que está ali, ela também já, a priori, gosta daquele assunto. Então, entendeu? Uma coisa casa com a outra e funciona, rola. É, de novo, o interesse, né? Você, Total. de novo, mexendo no interesse, criando a necessidade pelo interesse da pessoa. É muito inteligente mesmo, gostei. E aí você lê aqueles artigos, você está falando de uma coisa que você gosta, que te interessa. É impressionante como as pessoas se soltam nos workshops. As pessoas se soltam. Quando você vê, está todo mundo... Tudo bem, está cometendo erros, tal. Paciência, isso depois a gente até faz um feedback. Olha, isso aqui, fala assim, assado, tal.
Mas tudo bem, qual é o Se propósito ali? Não é falar? comunicaram, né? Muito bem. Então é isso. E aí, aí veio a pandemia, né? Então todo mundo ficou em casa. E aí a Vera recebeu ainda um desafio maior, gente. Maior. Maior. Então, em 2020, no meio da pandemia, todo Nossa, mundo nessa crise de ansiedade maluca que todo, preso. né? E ela recebeu o convite para desenvolver o curso de língua estrangeira inglês dentro de uma plataforma de educação 100% online que chama Instituto Conhecimento Liberta. Exato. Como foi isso? Me conta esse desafio. Olha, Mari, foi um mega desafio, mega mesmo, porque eles estavam começando e a área de inglês era completamente inexistente. Uhum. Então ele falou, olha, é para fazer tudo. E eu peguei, primeiro porque eu gosto de desafio. Eu não sou uma pessoa que diz não a princípio, tá? Eu preciso primeiro experimentar para dizer não, realmente eu não dou conta. Uhum. Mas eu não digo não. E, e era um desafio por ser uma mídia que eu não estou acostumada, né? Eu estou acostumada a dar aula no Zoom, mas uma plataforma para sei lá eu quantas pessoas, E eu hoje nunca tinha feito isso. só faz o parênteses. Quantas pessoas assistem a tua aula hoje? Cerca de Olha, quanto, em média? já tive 400, mas daí, assim, Sim. regularmente, muita gente vai, né? Como as aulas ficam gravadas, eles têm a flexibilidade de assistir na hora que eles podem. Uhum. Então, eu tenho uma média de 150 Online por aula. É. é Toda bastante aula, gente. a média é 160, 140, mas a média é 150. E eu não os vejo, porque não dá para você ver 150 pessoas, né? Então, é a câmera e eu. Eu nunca tinha feito isso. Eu dou aula no Zoom, você sabe? Então, eu estou vendo o aluno, a gente está interagindo. Com eles, eu não interajo. Então, começou o desafio aí. É uma mídia que eu nunca tinha usado. Depois eu tinha que entender como é que eu poderia simular uma interação com a câmera. Eu não sou apresentadora de TV, então eu não sei também, né? Eu não sabia. Eu tive que realmente tirar da cartola tudo isso. E o desafio maior era ensinar inglês do zero para adultos. Isso é desafio na sala de aula, isso é desafio no Zoom, isso é desafio no face-to-face, um aluno particular. É desafio que não acaba mais. E aí, porque assim, se eles falassem para mim, olha, você vai fazer uma série de workshops, hire me online, tiro de letra. Porque, você sabe, eu sou falante, eu gosto de falar. Eu ia Tipo chegar lá e... duas, né? É, Duas, assim. eu ia fazer. Mas ensinar inglês do beabá para adultos, neste meio, nesta mídia, foi um mega desafio. E eu encarei e tô indo e tá dando um super resultado. Que Um coisa super boa. resultado. O feedback deles, graças a Deus, é altamente positivo. Eles estão, dos alunos, né? Uhum. Eles me escrevem, eles me agradecem, eles estão empolgados, eles estão. Dizem que estão aprendendo. Eu recebi outro dia um vídeo de uma senhora de 73 anos, super grata, que ela já está falando algumas palavras, já está entendendo o que ela ouve. Isso, para mim, assim, não tem preço, não tem preço. É uma coisa, não tem preço. E Porque você. realmente eu falei, como é que eu vou criar isso aqui? Em primeiro lugar, não existe material. É isso que eu ia perguntar. Não existe. Uhum. É uma mídia nova. Não existe material. Eu até consigo, com um aluno de Zoom, usar um material didático que existe no mercado. Você compra o livro, eu tenho o livro aqui, e nós vamos acompanhando o livro, aula a aula, né? Vou mesclando com as minhas explicações e tal, mas a gente tem um guideline, né? Uma espinha dorsal. Nesse trabalho, que livro que eu vou adotar e vou mandar
15 mil pessoas comprarem, não tem no mercado. Porque, né? Então, partiu daí. O material teria que ser inventado. E eu estou inventando, né? Não posso nem dizer que eu inventei, porque eu estou inventando, eu estou crescendo junto com o curso. Eu e o curso vamos indo juntos, de mãos dadas. Eu comecei a criar da aula 1, e na verdade era assim, eu criava a aula 1 para dar aula 1 amanhã, daí eu criava a aula 2 para dar aula 2 depois da manhã. Hoje eu já consigo estar uma aula na frente, então a minha aula de quarta-feira já está pronta, a de amanhã já está pronta desde a semana passada. E é assim, eu estou indo aula a aula. Uhum. E Vera, você falou que a pessoa que te mandou o vídeo tinha 73 anos, né? Uma senhora. Então, qual a faixa etária dos teus alunos, desses feedbacks que você tem recebido? Mari, eu já reparei que varia, assim, radicalmente. Eu recebo mensagens de adolescente e recebo mensagens de senhores e, assim, idosos. Varia muito. Em todas as idades, eu diria para você. Porque o Instituto ele é aberto para o mundo, né? São 36 países que assinam o Instituto. Olha, eu não sabia Sim, disso. 36 países. Eu tenho alunos, imagina, alunos de inglês que moram nos Estados Unidos. Nossa, que maravilha isso. Brasileiros que moram nos Estados Unidos não Sim, dominam inglês, não se sentem seguros, estão fazendo instituto. Tem uma aluna na Suíça, tem um aluno na França. que coisa interessante, hein, Vera? Fantástico. É um Não, e novo. é assim, e a tecnologia muito a serviço, né? Exatamente. E essa coisa de não fronteira também, né? Exatamente. Não tem fronteira. E eles assistem minha aula, igualmente eu recebo recado, mensagem da minha aluna da Suíça, da minha aluna dos Estados Unidos e do aluno daqui, da Bahia, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, tem aluno no Brasil inteiro, no Instituto. Tá, muito bom, É, muito bom. E o que mais te chama a atenção nesse ensino? no ensino, como você diz, no geral ou no Instituto? No- Nas duas coisas, tanto É. no ensino do idioma em geral e no ensino do instituto. O que mais chama atenção? Olha, Mari, me chama muito a atenção e eu até falo para os meus alunos do Instituto e eles me agradecem muito por isso. Como o falar uma língua estrangeira é uma habilidade, a gente tem a tendência a ser perfeccionista quando executa uma habilidade, e a gente tem a questão da retração, Uhum. com a exposição, tá? Eu te digo isso porque eu fiz balé muitos anos da minha vida, e eu sonhava em ser bailarina, era um sonho que eu tinha. Só que eu não, fisicamente, eu não sou, eu não tenho o tipo físico ideal. Não tenho. Eu tenho um tipo físico típico da brasileira. Então, assim, não é o tipo físico ideal, né, para ser bailarina, para o balé. Então, eu me matava na aula de balé, mas eu nunca ia chegar lá. Nunca. E na hora das exposições, né, na hora dos exercícios do centro, da diagonal, que vem a classe inteira, atravessando a aula inteira, a sala inteira fazendo. Eu panicava, porque eu me achava horrorosa. Eu via aquelas magrinhas mais altas e tal, fazendo na diagonal, na hora da minha vez, era um horror aquilo. Quando eu via aquilo no espelho, eu queria chorar. Então, eu percebo isso com os meus alunos. O perfeccionismo. Eles começam a aprender inglês e eles têm essa fantasia, eu acho, e querem falar inglês como nativo ontem. Não rola. É um processo. Então, eu falo isso para eles direto. É um processo. Como qualquer processo, leva tempo. Então, você tem que ter paciência, tem que ter disciplina, frequência e paciência. O que acontece? O cara, tá na hora da aula, putz, mas eu tenho que acabar esse trabalho aqui, pô, hoje eu não vou fazer aula, vou fazer amanhã. Não. Tem que ter disciplina.
É um processo. Não dá para quebrar. Quebrou o processo, já vai prejudicar. Então, eu falo isso. Tem que ter paciência para esperar o resultado. O resultado vem. Eu juro por Deus que vem. Quando você menos esperar, você está entendendo o que você ouviu na televisão, você está entendendo a música. Você vai começar a falar, mas é quando você menos esperar. Se você não tiver paciência de esperar esse dia, ele não vai chegar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a exposição. Então, você vê na sala de aula que isso acontece, o aluno que percebe que ele não tem aquele dom inato, ele se retrai, ele não gosta de se expor. E se você insiste, ele se recolhe e pode até abandonar o curso, se sentiu pressionado. O que não acontece online. Não na aula do Zoom. Na aula do Zoom até acontece, mas na aula do online, no instituto, por exemplo, não existe, porque o aluno está lá quieto na casa dele e ninguém está vendo. Então, na hora que eu falo repeat, ele vai repetir do jeito que ele quiser. Ninguém vai ver. Então, acho que isso, para eles, foi uma libertação. Uhum. Entendeu? Foi uma libertação. E por isso é que eles falam, nossa, eu nunca tinha aprendido tanto, nossa, eu nunca... Porque antes, sei lá eu como que ele foi aprender, mas provavelmente ele estava numa sala de aula. Sentiu dificuldade, se retraiu. Não quer se achar feio falando. Uhum. Acha que não está fazendo legal e ele não quer que os outros deem risada, não quer que o professor corrija. E isso no online é uma libertação. Então, o que acontece? Abre uma porta do cérebro, abre uma porta do sistema límbico, do emocional, entendeu? E a energia flui. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta, sem, vamos dizer assim, sem censura, Sim. né? A tua energia é outra. Então, eu acredito muito que o resultado positivo se deve a isso. E você comentou comigo, antes da gente gravar, até na nossa conversa prévia, você comentou um pouco dos aposentados. Me fala um pouco como é que foi isso? Foi esse encontro através do Instituto com essas pessoas se disponibilizando a fazer uma aula de inglês. Como é que é? Sim, é muito legal. Eu percebo, né? Eu já percebi que eu tenho muitos alunos aposentados e muitos casais aposentados que fazem aula juntos. Que legal. É uma graça. Por quê? Obviamente, a pessoa nessa faixa etária, dependendo da aposentadoria, é claro, né? Mas a pessoa que tem tempo disponível, né? Tá bem, tá tranquilo. Ou ela vai correr atrás de uma coisa que ela sempre quis, mas não pôde fazer até agora, ou ela já ouviu falar que aprender língua é bom para o cérebro Uhum. e posterga o aparecimento de doenças degenerativas. Ou um ou outro, né? Mas a pessoa está lá. Então, é muito legal porque essas pessoas também estão descobrindo que elas conseguem aprender apesar da idade. Estão conseguindo que elas conseguem aprender uma coisa que talvez elas achassem ou acharam a vida inteira que elas tinham dificuldade, que elas não iam aprender. Porque a disponibilidade daquela pessoa é outra. Sim. Ela está ali disponível, sem exposição, sem compromisso, porque a assinatura do Instituto é quase que simbólica, né? A pessoa não está gastando muito dinheiro ali. Então, o que vier é lucro. Isso já muda a postura, isso já muda o efeito do aprendizado, entendeu? Uhum. E eles escrevem para mim que eles estão, nossa, eles estão super contentes de perceber que eles podem, apesar da idade, apesar da fase de vida, apesar de tudo, que eles podem, que eles conseguem, né? Porque, como eu falei para você, aquela coisa do mito de que o cérebro era um órgão estático, que foi derrubado pela descoberta da neuroplasticidade, também existia o método de que com a idade a pessoa não consegue aprender. Mentira! Está provado hoje em dia que o cérebro é capaz de fazer novas conexões em qualquer idade. Muito bom. Então, eu acho que isso é uma descoberta para essa faixa etária, para essa faixa, para esse grupo social, né, os aposentados,
que está trazendo muita alegria para eles, Muito bom. muita satisfação, né? Isso é E nesse mundo tão conectado, que bom estar fazendo parte dele também, né? Nossa, realmente é uma maravilha, é um privilégio. Com certeza. Eu sinto que eu fui realmente privilegiada como eu diria, eu fui agraciada, de certa forma, pela pandemia. Deus o livre guarde está falando assim, mas enfim, para mim foi uma. Eu não sei se eu fiz do limão uma limonada ou se a limonada veio pronta, Entendi. mas eu acho que foi um ganho para mim, né? Apesar de toda essa tristeza, toda essa tragédia mundial, mas foi uma oportunidade de crescimento profissional absurda para mim. Mas você se propôs a se reinventar, né, Vera? Vamos combinar. Sim. Isso é uma coisa que a gente também tem que falar. Eu acho que isso aconteceu, a limonada veio, mas você se predispôs a se reinventar, né? A espremer o limão. Você tocou num ponto muito importante para a neurociência. É um ponto crucial. Por quê? Toda essa descoberta da neuroplasticidade, assim, a capacidade do cérebro de se regenerar Uhum, e criar novas conexões, né? Descobriu-se também que o cérebro gosta de hábitos antigos. Quanto mais você repete, mais aquelas conexões se reforçam, né? uhum. Então, a gente usa o relógio no braço esquerdo. Todo dia você põe o seu relógio no braço esquerdo. E o cérebro está super tranquilinho ali. Põe o seu relógio no braço direito um dia. O cérebro não gosta. Ele gosta de hábitos. Então, o que acontece? As mudanças no tamanho do cérebro e o crescimento da massa encefálica, elas existem. A qualquer novo acontecimento na sua vida, a programação neuronal se refaz, reestrutura tudo e continua ali. Então, quando você tem essa reprogramação e quando as mudanças acontecem, você tem dois caminhos. Ou você repete o velho hábito e o cérebro fica ali calminho, tranquilo, você não se estressa, ou você parte para a criação de um novo hábito e uma nova programação neuronal que vai substituir a antiga. O que acontece? Este novo hábito requer um foco de atenção muito maior e um gasto de energia muito maior. Porém, ele vai alavancar o crescimento do seu cérebro, a sua criatividade e todo Uhum, esse progresso. Então, isso depende de uma atitude, de um comportamento nosso, uhum. né? Você pode continuar fazendo as mesmas coisas o resto da sua vida, tá tudo certo. O seu cérebro vai ficar agradecido. Ou você pode falar, não, eu quero instaurar um novo hábito. Só que vai te dar trabalho. Entendeu? Então, é isso. Você vai para o trabalho todo dia por este caminho. E o seu cérebro, você vai no piloto automático, né? Aí um dia você fala assim, não, eu vou desafiar o meu cérebro, eu vou mudar o caminho. O seu Uhum. cérebro não vai gostar, você vai se estressar, você vai se sentir perdida. Tudo isso é estresse, mas é a sua atenção que você está voltando para um novo hábito, até você criar esse novo hábito. E ele cria, é provado. Mas, se você não tem a iniciativa, não acontece. Então, isso que você falou é um ponto crucial. Tudo depende do nosso comportamento. E da nossa vontade e da nossa A nossa atitude, vontade, a nossa né? decisão, Exatamente. Muito bom. o nosso livre-arbítrio. Muito bom, Vera. Bom, querida, eu quero perguntar para você se tem algum recado. Eu adorei o papo.
Eu adoro conversar com você, então eu sabia que ia ser um sucesso o nosso Recíproco, papo. né? Você sabe. Então me fala, queridos, quer deixar algum recado? Eu vou deixar na descrição aqui do nossa entrevista todos os contatos da Vera, inclusive também do Instituto Conhecimento Liberta. Mas eu queria saber de você, que recado você quer deixar? Olha, eu acho assim, que a gente tem que cuidar, eu acho que aí entra na sua área, né? Que a gente tem que cuidar da gente. Uhum. Porque por mais que você tenha pessoas ao seu redor que te amem de paixão, se a gente não se cuidar, não rola, né? Uhum. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, do corpo, porque corpo e cérebro estão ligados. A gente tem que estar com o nosso corpo em ordem. E para que todos esses milagres que eu acabei de descrever aconteçam, o cérebro tem que estar saudável, né? E um cérebro saudável é um cérebro que tem muita água, então a gente tem que tomar muita água. A água é a fonte de vida. A gente tem que dormir, o sono restaura o cérebro. O sono, os sonhos fazem uma limpeza, uma faxina em conexões que não servem para nada. E a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual também. A gente tem que estar em paz com a gente mesmo, com a vida, tem que ser grato, tem que todos os dias agradecer né, a luz do sol que aparece quando a gente acorda. E é isso aí. Procurar ter uma vida saudável, se alimentar bem e ser feliz. Tá vendo, gente? Ela não é só uma professora de inglês. Bom, Vera, um beijo. Obrigada, gratidão pelo papo. Obrigada a você, Mari. Beijo.